Olá, tudo bem? Você já parou para pensar sobre o que Deus pensa a seu respeito? Será que Ele está realmente preocupado com o seu currículo, com a sua força ou com o seu poder aquisitivo? Olha, nesse vídeo eu quero discutir um pouco contigo sobre isso e trazer um texto que é muito interessante e emblemático quando a gente pensa a respeito da maneira como Deus escolhe, como Deus fala, como Deus ministra, né? Por isso eu quero pedir para você não sair daí, para você ir comigo até o final, deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, para você se inscrever. Eu sempre digo que a família está crescendo e isso deixa o meu coração muito feliz, muito alegre. E a você que já se inscreveu, mais uma vez o meu agradecimento. Aí eu vou pedir aquele triplo C, para você curtir, comentar e compartilhar, porque não paga nada e eu sei que muitas pessoas precisam receber essa mensagem para que os seus corações sejam edificados e abençoados. Que Deus abençoe a tua vida. Chama a vinheta para nós. Acredito que esse tema é muito interessante, porque às vezes ficamos preocupados a respeito da maneira como Deus faz as suas escolhas. E, meus amados irmãos, Deus não faz as suas escolhas baseado em nós, assim, o que temos, o que possuímos. Agora, existem características que as pessoas sempre querem ver nas outras e em si. E aí eu cito um currículo bem recheado, né, com muitos títulos, uma força, poder aquisitivo. Pô, mas essas coisas não são importantes, pastor? Claro que sim, eu sei que elas são importantes, né? Todos nós estamos aí na lida, né? Estudando, tentando avançar, buscando mais conhecimentos, exatamente para abençoar a nossa vida, a nossa família e a outras pessoas também. Não é importante você ser uma pessoa forte, enfrentar as coisas? Sim, é verdade. Você precisa ter essa força interior, né? Essa força mental, psicológica e principalmente espiritual. Não é interessante ter recursos financeiros, porque isso de alguma maneira vai abençoar a tua vida, a tua casa, e você vai poder abençoar a outros? Sim, é verdade. Tanto o currículo, como a força, como o poder aquisitivo, eu digo que são coisas importantes sim. O problema é quando nós achamos que por causa dessas coisas, então, Deus olha para nós de uma maneira diferente. E não é assim. Eu digo que Deus não está preocupado com o seu currículo, tá? Ele não quer saber se você é graduado, pós-graduado, se você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, embora ter esses títulos sejam importantes. Eu acredito que ter esses títulos é algo que vale a pena, sim. Eu não estou dizendo que não é. Mas Deus não se importa com isso. Assim como Ele não se importa com a sua força. Não é a sua força que chama a atenção dele. Assim como Ele também não se importa com o seu poder aquisitivo. Mas, pastor, então Deus se importa com o quê? Deus se importa com você. Deus ele está preocupado contigo. Deus ele quer tocar a sua vida, Ele quer te abraçar, independentemente se você é doutor ou não, se você tem força ou não, se você tem poder aquisitivo ou não. O nosso Deus, Ele te ama pelo que você é, e não pelo que você tem, não pelo que você possui. E quando eu penso sobre isso, isso alegra o nosso coração, porque diante de Deus não existe qualquer diferença entre eu, você e os demais. O amor dele nos iguala. E aí quando eu vou aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, esse texto é interessante porque ele vai nos dizer que os crentes coríntios não estavam entre os sábios. Olhe bem o que Paulo escreve. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo,
o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava escrevendo a uma igreja multifacetada, uma igreja partida, eu diria, dividida. Irmãos que estavam se jactanciando, eu digo, estavam se orgulhando, estavam cheios de vaidade, por, segundo eles, inclusive, possuírem todos os dons. Havia uma briga interna entre eles sobre a que grupo pertenciam. E existia até o grupo de Cristo por lá. Mas Paulo está escrevendo a uma igreja que está com sérios problemas, e problemas morais, e problemas, inclusive, que os levavam a achar que, por terem o que tinham, entre aspas, então eles eram bem-sucedidos. E Paulo está dizendo para eles que não. Paulo está dizendo para eles, olha, vocês não estão entre os sábios, segundo a escolha do Senhor. Deus, Ele te escolheu, Ele te chamou, e Ele quer te capacitar. Deus, Ele não escolhe os capacitados, uma frase emblemática, mas Ele capacita os escolhidos. Foi assim durante todo o percurso da história. E não será diferente hoje. Por isso você pode se inibir achando, mas eu não tenho condições, eu não tenho um currículo tão vasto, eu não tenho tanta força e nem tenho poder aquisitivo. Mas acredite, Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para você. E Ele te ama e Ele quer cuidar de você e da sua casa. E fazer com que você seja uma grande bênção em suas mãos. Diz aqui que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Com qual objetivo? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não temos nada de nós mesmos. Não somos ninguém, absolutamente ninguém. O que temos vem dele, vem das mãos dele. E precisamos entender isso. Agora que você ouviu essa palavra, por favor, não se iniba mais. Não se esconda mais por detrás da sua insignificância, aquela insignificância dos teus olhos. Coloque-se nas mãos do Senhor. Ele quer te usar. Ele vai te usar. Que Ele te abençoe. Em nome de Jesus.